Boa tarde, turma. Falando sobre autismo ainda, vou pontuar para vocês os movimentos repetitivos ou estereotipias mais comuns de se observar no espectro autista. Balançar o corpo para frente e para trás, balançar as mãos, também conhecido como flapping, bater os pés no chão ou em algum objeto próximo, girar objetos ou girar em volta do próprio corpo, cruzar e descruzar as pernas muitas vezes, fazer sons repetitivos ou repetir sílabas sem parar, estalar dedos, roer unhas sem conseguir parar, pular no sofá sem controle de tempo ou força, pular na frente da TV enquanto assiste, correr indo e vindo, sem um destino claro, andar nas pontas dos pés, movimentar os dedos na frente dos olhos, entre outros. Tem um sobrinho que ele não abria as mãos, não apontava, não dava tchau. Então eu tinha que forçar o dedinho para ele dar tchau, mas ele sempre com a mão fechada, isso ele pequenininho, um aninho, não mandava beijo. Então até então achávamos que normal, a gente não tem o conhecimento, mas hoje eu tenho, hoje nós temos o conhecimento. Então são algumas coisas que você vai observando, tem que buscar o conhecimento, qual a expectativa. Cada criança em seu desenvolvimento tem uma expectativa daquilo que ela deveria, no primeiro mês deveria estar fazendo determinado comportamento, no segundo mês outro comportamento, no primeiro ano coisas que ela tem que estar falando ou cantando. Temos que ver para cada fase o que ela deveria estar fazendo, assim perceber o que ela não está fazendo, aí perceber as diferenças, né? Então, se a gente não sabe, tem que buscar essa referência. Temos o CID-11, temos o DSM-5, DSM-4, que são diretrizes sobre os critérios de diagnósticos mentais. Então, lá tem parâmetros para saber qual o critério para desconfiar que se tem algum sintoma de autismo, alguma atividade que você possa desconfiar que sua criança é autista ou não. E indico o filme da Temple Grandin, que eu já recomendei como referência. Eu estou lendo, fazendo leituras no Instagram e no Facebook sobre a cartilha Guia para Leigos sobre o transtorno do espectro autista, que é da instituição Autismo e Realidade, que é bem atualizado. É uma cartilha que dá muitas dicas, informações de onde eu estou me baseando para fazer as leituras, compartilhando informação. Tentando ler, a cartilha está disponível em PDF, e é só entrar nesse autismo e realidade.org e buscar o PDF para leitura. E eu querendo compartilhar, se a pessoa não tem tempo de baixar ou ler, e a proposta para mim, eu estou fazendo a leitura todo dia um pouco, para todos, para quem quiser ouvir, informando, compartilhando, quanto mais gente falando do assunto, ganhando esse conhecimento. Quando topar de frente com a situação, a gente saber lidar com ela. Quando a gente vê uma criança, saber lidar com ela e respeitar. Né? Que a gente conhecendo, a gente consegue respeitar e lidar da maneira correta. Minha maior preocupação assim, eu penso comigo, como tem alguém na minha família, assim, a gente saber tratar, sabe, sem prejudicar. Então, às vezes a gente, na boa intenção de ajudar ou de ensinar, isso para qualquer criança, para qualquer cuidador que tenha uma criança sob sua responsabilidade. A gente, como cuidadores, mães, pais, a gente não desrespeitar o limite da criança, não, sabe, não fazer lá na hora de ensinar, não fazer a criança sofrer ou torturá-la, né? A gente criando expectativas, sendo que cada criança tem um ritmo diferente para aprender, tem um comportamento diferente, e a gente tem que saber esses ritmos. A gente, conhecendo a criança, a gente não ultrapassa. Perceber, sentir, para que a gente, sabe, se a gente, para não comprometer o desenvolvimento, a educação da criança, sabe, se preocupar em, de repente a gente traumatiza a criança sem perceber que a criança na primeira infância, seus 0 a 6 anos, tudo fica gravado na mente, no corpo, na alma dessa criança, compromete o adulto que ela será.
né? Principalmente nessa fase de 5, 6 anos, a memória está ali atuante. Tudo que a gente faz fica gravadinho nela. Lá na frente, isso pode comprometer o tipo de adulto que ela será, como ela se relacionará com o mundo, com a vida. Então, é uma fase que temos que ter cuidado e muita atenção, né? Educar não é castigar, né? Colocar limites não é se impor, não é autoridade, é demonstrar autoridade, mas com respeito. Por limite, todos nós, sabe, é ensinar e não castigar e não torturar, né? Muitas vezes a gente tem que respeitar, conhecendo a criança, respeitar o limite dela, que não adianta, a força a gente não consegue nada, né? Uma insistência, que a criança vai ficar em pânico. Isso eu estou falando de uma criança comum, uma criança sem problemas psicológicos, sem nada disso, sem nenhum tipo de limitação. Mas cada criança é diferente. Uma criança com espectro, uma criança especial com espectro autista ou qualquer outra síndrome, cada uma tem seu tempo. Então vamos buscar informação e eu estou fazendo a minha parte, compartilhando informações que me tocaram e eu quero tocar a todos e contribuir informando. Beijos, boa tarde.